Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar na próxima hora de conversa, esse bate-papo que traz as principais companhias do mercado brasileiro. Desta vez, vamos conhecer um pouco mais sobre Banco ABC, mas antes, acompanhe o vídeo de apresentação da companhia. O Banco ABC Brasil é um banco especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio a grande porte. Ele opera com carteiras comercial, de investimentos, financeira, crédito imobiliário e também câmbio. Em 2020, o banco adquiriu uma comercializadora de energia e em 2021 incluiu uma corretora de seguros no seu grupo econômico. A diversificação dos produtos é a estratégia aplicada pela gestão da companhia para crescer e aproveitar o bom relacionamento com os clientes e assim ofertar outros tipos de serviço. Juntamente deste movimento de expansão de produtos, também começou a explorar outra faixa de companhias, o segmento middle, que conta com empresas de menor faturamento. No primeiro trimestre de 2023, o banco apresentou lucro líquido de 223 milhões de reais, um crescimento de 17%, e também um retorno sobre patrimônio anualizado de 15,1%. O cenário macroeconômico ainda muito incerto se apresenta como um desafio à companhia, que ainda busca pela maior rentabilização de algumas operações. E para você que está chegando agora na nossa programação ou que já acompanha outros episódios, eu tenho sempre uma dica, uma recomendação a você, investidor. Tá a fim de conhecer um pouco mais de forma aprofundada sobre Banco ABC, visite o site de Relações com Investidores. Muitos que chegam aqui à nossa programação não conhecem esta ferramenta, uma ferramenta super importante no dia a dia do investidor, porque é por lá que as companhias, que as empresas acabam divulgando os seus principais comunicados, apresentam seus resultados operacionais, a parte desses comunicados, claro, na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, mas de forma direta. Um canal de comunicação com os investidores é sempre o site de Relações com Investidores, RI. Basta colocar o nome da empresa e Relações com Investidores, você vai visitar diretamente aí a empresa interessada, pode ser Banco ABC, que hoje estará aqui conosco, ou outras companhias que visitam ou visitarão o nosso BMC Business. Para começar a conversa, eu gostaria de convidar à nossa tela Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores do Banco ABC. Seja bem-vindo à nossa programação. Desta vez presencialmente, já conversamos em outras ocasiões de forma remota. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Um prazer estar com vocês aqui na BMC. Primeiro, aquela pergunta tradicional de começo de programa. Muitos que estão nos assistindo já acompanharam anteriormente os episódios do BMC Business, já acompanharam outras conversas com o Banco ABC, ou são investidores de Banco ABC, acompanham de perto a operação de vocês, mas também aquela parcela de pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a companhia. De forma geral, como eu posso categorizar, classificar o Banco ABC em relação às suas principais linhas de receita? Como vocês operam hoje e quais as principais linhas que hoje caracterizam a operação Banco ABC, pelo menos depois de todas essas mudanças que nós acompanhamos ao longo do tempo? Perfeito. O Banco ABC, se nós fôssemos resumir, ele é um banco focado em empresas. Então, nós temos faixas, segmentos de atendimento de empresas de vários tamanhos, mas a gente gosta de se ver como aquela instituição que vai apoiar as empresas e crescer junto com as empresas. Então, isso vai desde o banco corporativo tradicional, dando produtos do dia a dia, cash management, capital de giro, etc., até momentos que são mais estratégicos para a companhia, como emissão de títulos no mercado de capitais, seja renda fixa, seja renda variável, até uma operação de apoio num leilão que a companhia vai fazer, por exemplo, de privatização, ou eventualmente um M&A. Então a gente quer estar presente em todos os momentos da vida das empresas, não sendo um banco necessariamente transacional, só olhando uma única transação, mas sim aquele banco que está ali para construir um relacionamento de médio e longo prazo. Perfeito. E aí, em linhas gerais, essas companhias
elas são empresas maiores, empresas médias, só para a gente ter na cabeça o arquétipo de todos os consumidores dos produtos oferecidos e ofertados pelo Banco ABC, porque eu acho que aí a gente encontra os diferenciais da companhia em relação a qualquer outro banco de varejo que o investidor que está em casa possa ter em mente. Então, o Banco ABC, a quem é destinado esse tipo de serviço e onde vocês focam os seus maiores esforços com os consumidores? Nós olhamos o nosso mercado dividido em 3 segmentos de clientes, em termos de tamanho. Perfeito. Os clientes que a gente chama do CIB, que são empresas acima de 4 bilhões de faturamento ano. Então, são as grandes empresas, são as empresas que acabam acessando mais mercado de capitais e geralmente têm uma presença nacional, às vezes internacional. Você tem um segmento intermediário que nós chamamos de corporate, que são empresas que faturam entre 300 milhões ano até os 4 bi, e é o segmento onde hoje a gente tem a maior parte da nossa carteira de crédito, então mais ou menos 60% da nossa carteira está focada em clientes deste segmento, e um segmento relativamente mais novo, segmento que a gente passa a atuar em 2019, que é o segmento middle, que são empresas que têm um faturamento entre 30 milhões de reais até os 300 milhões. Já é o segmento com maior número de clientes, mas ainda é um pedaço menor da nossa carteira de crédito. Perfeito. Aproximadamente quanto menor? Eu queria só pelo menos como vocês dividem hoje. Claro, a gente vai ter os dados atualizadíssimos, porque divulgamos de 3 em 3 meses os balanços operacionais da companhia, mas em termos gerais, quanto que a gente pode dividir essa porção da carteira dentre estes 3 principais níveis de clientes, pelo menos em níveis de tamanho? O middle, que é o mais novo, hoje ele está mais ou menos com 9% da carteira de crédito expandida, né? Ali a gente tem algo próximo a 2.500 clientes ativos, com operações ativas no banco, e é o segmento que ele cresceu muito desde 2019 para cá, ganhou representatividade. É um segmento onde você tem uma pulverização maior de crédito, então são mais clientes com tickets menores, são empresas que acabam tendo um faturamento menor comparado com os outros segmentos. O segmento intermediário é o corporate, ali você tem mais ou menos 60% da carteira expandida. Tá certo? E ali você deve ter ali provavelmente 1.800 clientes ativos. E por último você tem o segmento do CIB, que são maiores empresas. Ali a gente está falando mais ou menos de umas 300 empresas ativas total no portfólio. O interessante notar é que cada um desses segmentos tem necessidades distintas. Então, a grade de produtos muda, o ticket de empréstimo muda, os times comerciais responsáveis pelos relacionamentos são distintos. Então, a abordagem, as necessidades, a gente sentiu ao longo do tempo a necessidade de ter abordagens distintas para atender esses clientes que têm demandas distintas. Entendi. Então, há todo este trabalho para dar a distinção necessária a cada um dos clientes e, claro, trabalhar esta relação de médio e longo prazo, que é sempre o foco de Banco ABC. Agora, Moura, quem acompanhou os últimos episódios com o Banco ABC, as últimas entrevistas, porque já foram várias as participações de vocês por aqui, percebeu ao longo do tempo esse crescimento do segmento de middle, ou seja, essa parcela de receitas menores na carteira de vocês. É relativamente nova, então do 0 para o 9% é sempre um crescimento extraordinário, afinal nós estamos saindo pelo menos do não atendimento até uma parcela significativa da carteira de crédito de vocês. Em 2023, pelo menos quando nós olhamos o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023, a formulação, a estrutura da carteira de crédito, ela passou por poucas mudanças. Eu gostaria de identificar como vocês estão se posicionando neste momento. Vocês acreditam que aquela transformação da carteira que era vislumbrada no início do segmento middle na operação, ela já aconteceu? Foi um pequeno respiro por conta do cenário macroeconômico que também não facilitou a vida dos bancos aqui no Brasil. Então, como é que vocês avaliam talvez a estabilidade nas mudanças da carteira de crédito de vocês? E seu diagnóstico está correto. A gente começa em 2019, a gente atua naquele momento no CIB e no corporate, e a gente expande na atuação, começando a atender empresas dentro desse novo perfil. Daí a gente começa a crescer relativamente essa carteira dentro do banco. Em 2023, não houve um crescimento expressivo dessa carteira
em termos relativos. Ela cresceu em termos nominais, mas em termos relativos ela manteve ali a faixa próxima de 9%. O que levou a isso, né? Você teve nesse período um ambiente com taxas nominais de juros bastante altas. E esse segmento específico do middle é um segmento que acaba tendo spreads maiores pelo perfil de crédito. O que a gente vê que é importante é a gente respeitar o ciclo de crédito e a gente continuou crescendo no middle, mas o middle cresceu em paralelo aos outros setores. Ele não ganhou relevância relativa. Por quê? Porque com taxas de juros mais altas, essas empresas acabam sentindo um pouco mais e a gente tem que respeitar esse ciclo de juros, mas a nossa ambição, né, o que a gente imagina para o banco olhando para frente, e a gente já vê a taxa básica de juros no movimento de redução, nós acreditamos que o momento de voltar a crescer no middle ele retorna. Então a gente tem uma ambição sim de passar a aumentar de uma forma lenta e gradual o percentual da carteira middle dentro do banco. Então, por exemplo, a gente tem uma expectativa, um guidance para mercado anunciado para mercado de crescimento da carteira expandida como um todo de 10% a 15%, mas o middle, um guidance maior de 15% a 25%, crescendo mais essa carteira do que a carteira como um todo, ou seja, ganhando essa participação relativa. Perfeito. Este guidance, só para nós deixarmos bem claro aqui para quem está escutando, este crescimento projetado por vocês para a carteira geral e para a carteira de middle, ele é projetado para 2024, é isso? Porque nós vimos guidance aí aparecendo no mercado de 5, 6 anos para frente, então só colocando aqui a informação plena para quem está escutando, o guidance de crescimento que você está mencionando é para final de 2024. Perfeito. Comparando a carteira no final de 24 versus a carteira no final de 23. A gente faz esse comparativo anual, encontra este guidance, lembrando, não é nada que vá acontecer com a companhia, mas sim a expectativa para o longo do ano. Isso pode ser revisado ao longo do tempo, mas já tivemos o resultado do primeiro trimestre, em linhas gerais, sem nenhuma revisão deste guidance projetado para o ano. Sim, guidance mantido, né? A gente cresceu, a carteira como um todo, a gente cresceu 7% na comparação primeiro TRI 24 com o primeiro TRI 23. O que acontece no nosso negócio, existe uma sazonalidade na nossa operação. Então, o primeiro trimestre ele tende a ser mais suave, com um menor crescimento, assim como o último trimestre tende a ser um trimestre mais dinâmico, com um crescimento maior. Então, ao longo dos anos, se você pega o histórico mostra bem isso. Você tem um crescimento que não é linear ao longo de cada ano. Nesse ano específico, a gente continua com essa expectativa, de novo, não é uma garantia, perfeito, mas é uma indicação para onde a gente está mirando. A gente continua com essa expectativa de que haja um crescimento mais forte no segundo semestre e principalmente pelo fato de nós estarmos saindo de um pico de ciclo de juros e com uma redução de taxa que tudo mais constante deveria ajudar a fazer um crescimento maior da carteira no segundo semestre de 2024. Perfeito. E aí, por exemplo, aí fica a pergunta na cabeça de todo mundo que está nos assistindo. Empresa consolidada, atende corporate e também ali investment banking, talvez aquelas empresas com faturamento superior a 4 bilhões? 4 bilhões. 4 bilhões de reais, então é um segmento bastante nichado, talvez muito explorado pela empresa no passado, uma empresa também bastante longeva. Quais os motivos para entrar no middle? E acho que essa é a pergunta menos relevante neste momento. Para quais motivos a gente deve olhar a partir de agora para continuar insistindo no crescimento no middle? O que vocês enxergam neste segmento de mercado que possa ser benéfico para o balanço de vocês? Acho que a pergunta é o que a gente tem neste momento, afinal, estabilidade em 2023, por que apostar no middle ainda a partir de 2024, Ricardo? Essa é uma excelente pergunta. Tudo isso, e o middle é uma alavanca dessa estratégia, mas a estratégia ela inclui o middle, muito importante. Perfeito. E o middle ele vem no seguinte sentido: a gente tinha um mercado que a gente se sentia muito confortável, que era o mercado do CIB, empresas maiores, e do corporate, e a gente viu que existia uma oportunidade para atender empresas um pouco abaixo daquele faturamento daquela faixa. Além disso, o que a gente sentiu que havia uma oportunidade era para fazer uma diversificação da operação do banco. E isso inclui uma alavanca que é uma diversificação de clientes. Então, se você olhar, na hora que a gente pega
em 2018, 2019, a gente tinha menos de 2.000 clientes ativos. Hoje a gente tem quase 5.000. E 2.000 apenas no middle. 2.500 apenas no middle. Então você teve um aumento relevante do número de clientes, uma redução do ticket de exposição a risco. Então se você pega o ticket total de crédito do banco com essa expansão e entrada no middle, ele se reduz de uma forma importante. Se você pega a exposição que o banco tem aos maiores clientes, os maiores 10 clientes, os maiores 20 clientes, esse ticket dividido pelo tamanho da carteira ou dividido pelo nosso patrimônio líquido, que é uma medida boa de risco, houve uma desconcentração de risco. Isso é uma transformação silenciosa. E por que isso é importante para o nosso modelo de negócio? Porque se você tem um evento de crédito, essa diversificação ela passa a ser fundamental. Seja diversificação em clientes individuais, seja uma diversificação em setores específicos, seja uma diversificação geográfica, seja uma diversificação em linhas de receita de produtos. Então, a primeira alavanca é essa diversificação de base de clientes. Você tem uma segunda alavanca que é a ampliação do portfólio de produtos que o banco passa a oferecer. Então, há alguns anos atrás, o portfólio de produtos do banco era muito mais limitado. E aí o banco vai gradativamente ampliando esse portfólio. Citar alguns exemplos aqui, a gente pode trazer corretagem de seguros, a gente pode trazer comercializadora de energia, a gente traz a parte de derivativos, hoje a gente é muito mais ativo em derivativos, o próprio cash management hoje tem uma presença muito maior nos nossos clientes e aí vai, porque a nossa força comercial ela tem um relacionamento, um diálogo diário com o cliente. Se ela tem 5 produtos, 10 produtos ou 15 produtos para oferecer, isso pode fazer uma grande diferença. E quando a gente fazia lá atrás, a gente gosta de ouvir muito o cliente, então a gente fazia muita pesquisa. E nessas pesquisas, a maior crítica que o cliente tinha ao banco era que o cliente gostava do banco, gostava da maneira com que era atendido, mas que o banco não tinha tanto negócio para fazer com eles. O banco tinha uma oferta mais limitada. Então a gente trabalhou muito nessa questão de oferta de produtos e aqui tem uma questão importante também. A gente focou bastante em trazer produtos que tenha nenhuma ou baixa alocação de capital. Então, não só você dá uma linha de capital de giro ou uma fiança em que isso vai necessariamente consumir um capital regulatório, mas dá produtos que sejam serviços. E esse produto, na hora que você olha o impacto que isso tem na rentabilidade, é muito poderoso. Então, se você olhar a evolução das receitas, o mix de receitas de alta alocação de capital e baixa alocação de capital, a gente conseguiu aumentar essa proporção de baixa ou nenhuma alocação de capital. Hoje está por volta de 40% da nossa receita total, ela vem desses produtos com baixa alocação ou nenhuma alocação de capital. Então, isso tudo faz com que a gente consiga expandir clientes, segmento, expandir portfólio de produtos e diversificar toda a operação. E aí você reduz o perfil de risco. Na hora que você olha tudo isso, você consegue aumentar a rentabilidade estrutural do banco e reduzir o risco da operação. E para nós isso é o principal objetivo, é conseguir aumentar a rentabilidade que o banco tem com um risco menor. Isso, na nossa visão, é o que traz valor para o acionista. Perfeito. E neste caminho, nessa transformação, a transformação já está completa, Mauro? Só para a gente ter uma noção de que ponto estamos de toda essa mudança de Banco ABC. Eu sei que evolução sempre é bem-vinda e eu conversei com uma empresa esses dias de 186 anos de idade, a gente estava falando sobre renovação e sobre evolução dos negócios. Então, acho que é um caminho que nunca acaba, é uma trajetória, uma tarefa sem fim melhorar as operações. E eu queria entender em que momento nós estamos neste ciclo de mudanças, de investimentos até do Banco ABC, só para termos alinhado com o investidor, onde vocês se encontram no histórico dessa mudança, talvez de rumos, não rumos totais, mas parcialmente aí para Banco ABC. Você colocou muito bem, né? Essa mudança não acaba nunca. Não tem fim, né? Não tem jeito. Não acaba nunca. Agora, eu acho que a gente começa esse processo ali, final de 2018, ao longo de 2019, a gente evolui bastante em 2021 e um pouco em 2022. A gente faz o maior ciclo de investimentos que o banco já passou.
e isso inclui tanto na parte de infraestrutura, então CAPEX, OPEX, então investimentos em gastos operacionais e investimentos, principalmente tecnologia, digitalização e investimento em pessoas. O banco, ele de 2018, 2019 para cá, ele praticamente dobra o número de colaboradores. Então a gente fez um esforço bastante grande nessa base para suportar o crescimento. Hoje, onde nós estamos, na questão da diversificação do segmento de clientes, eu acho que o middle ainda é um processo. A gente não está onde a gente, na ambição. Eu acho que a gente ainda tem uma estrada aí a percorrer, aprendemos todo dia, mas ainda vemos aí uma excelente estrada para a gente percorrer no segmento middle especificamente, que ainda tem uma rentabilidade abaixo da rentabilidade geral do banco. Então hoje, se a gente pegasse e por hipótese, chegasse e falasse exclui o middle da operação, da outra operação do banco, a rentabilidade subiria. Então hoje o middle ainda é uma área que a gente faz investimentos e vê. Agora, a nossa ambição, a nossa expectativa é que o middle possa chegar a ter a rentabilidade do banco e ainda superar essa rentabilidade do banco. É algo que a gente continua investindo. Agora, se a gente olhar produtos, a gente fez um grande movimento de ampliar a grade de produtos e a gente já vê esse movimento sendo parcialmente capturado nas margens financeiras. Então, no momento em que a gente traz produtos que comandam spreads maiores, no momento que a gente traz produtos que têm uma menor alocação de capital e que são mais produtos que se complementam no ciclo de vida do cliente, a gente consegue ter uma melhor receita, uma receita maior e menos volátil ao longo do tempo. Agora, aonde que a gente está nesse processo? Eu acho que de produtos a gente está um pouco mais à frente, do middle a gente está ainda, eu diria que no início, de modo que a nossa ambição, o que a gente quer é perseguir uma rentabilidade maior do que a gente tem hoje. Já fizemos um bom trabalho, se você olhar o que a gente tinha de rentabilidade em 2017, 2018, a gente já teve uma rentabilidade sustentável. Hoje a gente já roda uma sustentabilidade maior, mas a gente ainda não está, vamos dizer, satisfeito. A gente ainda procura perseguir uma rentabilidade maior. Perfeito. Inclusive, a área entrou no radar do banco justamente por conta dessa rentabilidade um pouco maior. Posso estar enganado, mas eu acredito que sim, essa melhor rentabilidade, uma área que vocês não exploravam anteriormente. E hoje nós temos uma rentabilidade menor, pelo menos da média do Banco ABC, mas também há riscos atrelados a esse tipo de operação. Então, se aumenta o risco, mas diminui a rentabilidade, há algo a se fazer. Vocês não estão satisfeitos com essa relação. E justamente, talvez, a partir de agora eu vou começar a explorar um pouquinho essas relações e efeitos sobre balanço. Eu faço sempre uma rodada com quem nos acompanha, com os analistas que estão todos os dias praticamente aqui na programação da BBC News. Afinal, a gente tem uma conversa, a gente tem um canal de comunicação sempre muito aberto com o mercado, com os analistas de mercado, e eu justamente perguntava a todos que acompanham as operações de Banco ABC sobre quais as principais dúvidas. E uma delas foi me enviada aqui hoje pela manhã, então o pessoal no suar do gongo aqui já me mandou algumas dúvidas. Pedro Ávila, da Varus, analista da Varus Investimento, me pergunta justamente o seguinte, acho que casa bem com este momento da conversa em que a gente está. Ele pergunta sobre este ciclo de investimentos e fala justamente sobre a seguradora, sobre comercializadora de energia, sobre credit recovery também, recuperação de crédito. Foram investimentos que apareceram, que surgiram a partir do início desse ciclo de investimentos. E a gente viu que nos últimos anos, estes investimentos em especial, e a gente coloca praticamente todos estes envolvidos na reformulação do modelo de negócio da companhia, fizeram o índice de eficiência piorar, mas a tendência é que à medida que eles atinjam o break-even, o índice de eficiência melhora e o ROI também aumente. Vocês têm uma ideia de em que fase estamos, pelo menos operacional? A gente falou sobre essas dificuldades sobre o middle, falamos de forma um pouco mais ampla, mas há uma preocupação do mercado e dos analistas em especial com o índice de eficiência e também com o retorno dessas atividades. Como vocês avaliam essa preocupação dos analistas? Eu acho que dá para separar um pouco as atividades, elas não estão no mesmo momento. Perfeito. Então, por exemplo, se você pegar a corretagem de seguros, ela é uma operação que é rentável e altamente rentável desde a partida. Perfeito. Então, é uma operação que você é só receita de serviço, você não tem utilização de balanço, nem tomada de risco.
E é uma operação que a gente está bastante satisfeito, bastante feliz. Temos ainda uma... Porque na corretagem, só para a gente colocar um ponto aqui, vocês são um canal de distribuição de produtos. A gente auxilia os nossos clientes na contratação de um seguro. Perfeito. E aí a gente utiliza mais de 25 parceiras seguradoras para fazer e trazer proteção para o cliente que em muitas... Vou te dar um exemplo, a gente faz financiamento, por exemplo, de plano empresário, que são empreendimentos imobiliários. Tá certo? Então você vai fazer um prédio comercial, a gente muitas vezes financia a obra, um prédio residencial, só que como parte da política de crédito, essa obra precisa ter um seguro. E antes a gente exigia daquele cliente um seguro para fazer o desembolso do empréstimo, hoje a gente pode auxiliar esse cliente a pegar o melhor seguro, então a gente consegue dar a solução completa. Agora, o seguro em si é feito com empresas parceiras nossas. Perfeito. Mas, por exemplo, no seguro, na corretagem de seguro, a gente está muito satisfeito. O middle ele não é uma operação deficitária, mas ele tem uma rentabilidade abaixo da rentabilidade geral do banco. Você pega a parte de credit recovery, que é a recuperação de créditos, e aqui inclui tanto a compra de créditos não performados, créditos vencidos de clientes. Muitas vezes o cliente tem um crédito no balanço que ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele dá até valor zero para aquilo. E a gente pode auxiliar esse cliente ou na compra desse crédito ou em fazer a recuperação desse crédito, que acaba sendo um processo especializado e um processo que exige determinadas vezes escala para fazer com que ele seja eficiente. Então a gente pode auxiliar o cliente nisso, então a gente traz essa solução para ele também. Essa operação ainda está bem no início, mas a gente acha que tem uma boa aderência com a nossa base de clientes, muito porque os clientes hoje têm é algo que está mais distante do dia a dia deles, esse tipo de operação. E a gente pode ir em várias dessas novas iniciativas, mas o que eu acho que é o ponto aqui é o seguinte: a gente pegou e criou uma base, uma infraestrutura, seja operacional ou com pessoas. Nós temos hoje um banco que está, entre aspas, ineficiente nessa parte. E apesar disso, a gente está com um retorno que é acima do retorno que a gente tinha antes desse processo. Qual que é a nossa expectativa? É que na medida que a gente consiga evoluir com o crescimento de receitas, essas receitas passem a crescer acima da velocidade das despesas, porque grande parte dessa infraestrutura já está montada. Você passa a ter uma diluição dos custos fixos, uma captura de alavancagem operacional, e esse índice de eficiência que você mencionou, que nada mais é do que a relação entre despesas sobre receitas, então quanto menor esse índice, melhor, né? Ele passe a melhorar, então esse índice vai tangenciando para baixo. No passado a gente já teve um índice de eficiência ali entre 33% a 35%, hoje a gente está por volta de 38%. O guidance para esse ano do índice de eficiência é entre 36% a 38%. Na parte de despesas, a gente vem fazendo, eu acho que um bom trabalho. O guidance de crescimento de despesas para esse ano é entre 9% a 14%. No primeiro trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre de 23, a gente cresceu 6%. Então a gente cresceu abaixo do guidance. O guidance ainda está mantido, mas nossa expectativa é que a receita ela possa acelerar, o mercado tendo condições, dando condições para a gente de fazer isso, e a receita acelerando, a gente vai fazer esse índice de eficiência melhorar e capturar essa eficiência operacional. Colocando de outra forma, uma das alavancas que a gente tem para melhorar o índice de rentabilidade que nós temos hoje é justamente acelerar a receita. Entendi. Então, isso acontecendo, a gente tem a expectativa de conseguir melhorar a rentabilidade do banco. E a quais efeitos estão submetidas essas expectativas de aumento de receita? Eu sei que o cenário é complicado, foi um cenário complicado em 2023, até deu uma segurada na mudança geral, na transformação de Banco ABC. Eu só queria deixar isso claro, como vocês avaliam essa perspectiva de crescimento de receita? Um dia vai crescer, claro, baseada no desempenho do banco, no desempenho da equipe, na otimização das operações, ou depende muito do cenário macroeconômico e é isso que vocês veem hoje como um empecilho para o crescimento das receitas da companhia? A que fatores nós estamos expostos para que esse crescimento de receita apareça
e este índice de eficiência melhore, nós tenhamos uma melhora na rentabilidade para essas áreas que nós comentamos? Isso é uma combinação de fatores externos, então o cenário macroeconômico ele tem uma grande influência, seja no nível de taxa de juros, que é o principal termômetro, mas seja também no nível de atividade econômica, e obviamente todas essas coisas estão ligadas, tá certo? Mas o nível de taxa de juros, ele acaba sendo um acelerador ou um freio para a economia, e isso acaba reduzindo ou aumentando a demanda que os nossos clientes têm por serviços financeiros, seja crédito ou não. Mas essas coisas estão muito ligadas. Mas se você entra num momento que você tem uma taxa de juros começando a cair, tá certo? Você pega, por exemplo, esse ano comparado com o ano passado. Ano passado a gente estava com uma taxa de 3,75, a gente tinha um primeiro semestre com eventos de crédito importantes no mercado, localizados, mas eventos de crédito importantes, e além disso um mercado de capitais muito impactado justamente por esse aumento de percepção de risco. Tá certo? Hoje, 12 meses para frente, a gente está num cenário com uma taxa de juros talvez ainda não a níveis de maior estabilidade, mas ela começa a mostrar uma tendência, que a gente vai ver isso sendo capturado ao longo de 2024. A gente tem um ambiente de percepção de risco, e você olha isso pelos spreads nas operações de mercado de capitais. Os spreads de risco eles fecharam muito. Em muitas operações eles praticamente desapareceram, então houve um fechamento de taxa e você tem uma demanda de crédito que começa a mostrar níveis de recuperação. O ano passado, em termos de demanda de crédito, foi um ano muito atípico. Se você pega uma série mais longa e vê o crescimento de crédito, ele deveria crescer, segmento do saldo, né? Se você pega os números do Banco Central, deveria crescer a CDI mais 2%, CDI mais 3%. O ano passado, as carteiras cresceram 2%, 3% nominal. Então foi muito atípico. A gente só teve esse efeito ou na crise de 2008, ou nos anos de 2015, onde você teve uma queda de PIB de mais de 4% no Brasil. Então foram anos muito atípicos, o ano passado também. Então tudo mais constante, a gente deveria ver esse ano ainda não no nível máximo, mas um ano de recuperação. Em mercado de capitais, em termos de volume, a gente já sente isso, você já vê pelos números da Ambima, os volumes das empresas acessando o mercado de capitais, que é muito saudável, seja para o crescimento das empresas, seja para a bancabilidade dessas empresas. Então, elas terem acesso a fontes de captação de longo prazo é muito bom para a saúde das companhias. Então, a gente vê com uma visão mais positiva para 2024. Perfeito. Inclusive, sobre este cenário, eu queria levantar algumas perguntas no nosso próximo bloco. Eu vou para um rápido intervalo aqui no BMC Business, mas não sai daí. Temos muita conversa aí para rolar na próxima etapa do nosso programa, aqui com a equipe do Banco ABC. Estamos de volta ao BMC Business, desta vez conversando com a equipe do Banco ABC. Gostaria de receber de volta a minha bancada, Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores do banco. Seja bem-vindo novamente. Para quem perdeu o primeiro bloco, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Uma ótima conversa. Muito obrigado novamente pela participação. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Ricardo, nós comentávamos anteriormente sobre cenário, sobre rentabilidade. Eu queria falar um pouco sobre estes dois pontos, aliados talvez uma perspectiva futura para o banco. Nós tivemos neste primeiro trimestre uma notícia muito positiva, a queda ali do custo de crédito no balanço de vocês, mas aí há sempre a balança do mercado. Ora, o custo de crédito está caindo, nós não estamos vendo a rentabilidade, talvez ganhar aquele corpo que deveria ganhar com os novos investimentos. Então, eu queria justamente entender como vocês avaliam essa relação no momento de custo de crédito caindo e talvez Selic também caindo, pode afetar a rentabilidade de algumas operações, como vocês estão posicionados e enxergando este movimento. Perfeito. Ciclo de crédito. Perfeito. Né? Crédito caindo para nós, de um lado, o nosso balanço ele é um balanço um pouco diferente de outros bancos, porque o nosso ativo ele é inteiramente pós-fixado. E o nosso passivo, por uma questão fica mais fácil você fazer ele pós-fixado também. Então, se você tem uma subida ou uma queda de taxa de juros, você não tem um impacto nem do lado do ativo, nem do lado do passivo. Aonde vai estar o impacto disso? Vai estar no nosso patrimônio, que é investido em liquidez, em títulos públicos,
Esse sim é ali você vai ter, quando a taxa de juros sobe, você vai ter um aumento de receita e se você olhar na nossa margem financeira, vai ser onde a gente coloca o patrimônio líquido remunerado a CDI. Então é o nosso patrimônio líquido que ele rende título público. E quando a taxa de juros cai, você tem uma queda disso, é quase que matemático. Então essa é uma receita que ela flutua junto com o movimento de taxa de juros. Agora, quando você tem uma queda da taxa de juros, você tem dois impactos no crédito. Não são impactos imediatos, mas eles acabam impactando no crédito. Primeiro, as empresas elas acabam tendo, se a taxa cai, o serviço de dívida, ou seja, o quanto ela paga de juros, fica menor. Então, a capacidade das empresas, tudo mais constante, de pagarem aquele serviço de dívida, aumenta. As empresas conseguem respirar melhor. Então, num ciclo de queda de taxa de juros, existe uma tendência de que o nível de atraso, o nível de inadimplência, ele baixe junto com isso. Por outro lado, quando cai a taxa de juros, você tem um aumento da atividade econômica. Isso faz com que as empresas tenham mais atividade, mais operações, invistam mais e demandem mais crédito. Então você tem um lado o efeito, que é aquele efeito do PL/CDI que a gente falou, que é um efeito quando a taxa cai, ela cai também. E você tem um outro efeito que, em teoria e na prática a gente sente muito isso, quando a taxa cai você deveria ter um crescimento maior de carteira e uma redução da inadimplência, ou tem gente que chama isso do custo de crédito. O que a gente viu no primeiro trimestre foi um ambiente bastante benigno de atrasos, então o custo de crédito foi um custo de crédito baixo, uma maneira que a gente gosta de olhar, você pega a nossa carteira expandida, você pega o custo de crédito e divide pela nossa carteira expandida. Historicamente esse número ele gravita entre 0,3% a 1,2%. Nesse primeiro trimestre ele foi de 0,4%. Então ele foi na banda baixa dessa faixa histórica que a gente teve. Então, nesse momento de queda de taxa de juros, o que a gente imagina é que você deve ter uma queda da linha do PL/CDI, impactando negativamente o resultado, mas você tem um crescimento maior de carteira e um nível de inadimplência menor. Se você chegasse para mim e perguntasse qual o nível ótimo de taxa de juros para vocês operarem, ele não é nem o 2%, que a gente já teve ali por volta de 2020, 2021, porque ali aquela linha de PL/CDI remunerada a CDI, ela vai sentir mais, mas também não é próxima aos 14%, porque ali, principalmente nas empresas mais próximas do middle, você tem as empresas tendo mais dificuldade de servir a dívida. Então, a gente está começando, acho que algo próximo a 9%, 10% seria um nível de equilíbrio muito saudável para a nossa operação, porque você tem as empresas tendo uma capacidade de repagamento de dívida bem razoável e você tem uma linha de PL/CDI também que não é tão impactada por uma taxa de juros muito baixa. Perfeito, a gente está chegando talvez nessa margem que vocês consideram saudável. Inclusive, queria levantar um ponto, muita gente preocupada, a gente falou sobre empresa, sobre crédito, vem alguns eventos de crédito na cabeça, em especial recuperações judiciais. Nós tivemos uma série em 2023, foram diversas companhias que pediram essa proteção da justiça aos seus credores, dos seus credores, na verdade, né? Então, eu queria só passar por cima deste tema, inclusive entender como vocês se posicionam, como vocês avaliaram esta mudança, talvez, no cenário com diversas recuperações judiciais. Nós tivemos eventos de créditos muito específicos, tivemos, por exemplo, Americanas no ano passado, a Light também se envolvendo nessas discussões sobre recuperação judicial. Então, em especial, como vocês se posicionam e como vocês avaliam este momento do mercado. Afinal, tínhamos a Selic a 13,75%, quase 14%, que é justamente esse cenário mais complicado e mais de pressão para a capacidade de pagamento de dívidas das companhias. Perfeito. Primeira coisa, o nosso modelo de negócio ele tem que estar preparado para eventos de crédito. Perfeito. Né? Se a gente não tiver um modelo de negócio que não aguente um volume de eventos de crédito, a gente está fazendo o nosso trabalho não da maneira correta, tá certo? O que acontece quando você tem esses eventos em volumes maiores, é ali que a gente começa a se lembrar por que a gente faz algumas coisas do jeito que a gente faz. E por que existem algumas barreiras de entrada no nosso negócio. Então, a gente tem diversificação, como a gente colocou aqui,
em número de, em exposições individuais a clientes, em exposições a setores, em geografias. A gente tem uma série de visões e que muitas vezes, por ter essa disciplina de crédito, de alocação de risco, a gente acaba deixando dinheiro na mesa, a gente acaba perdendo oportunidades. Por quê? Porque a gente sabe que as trombadas vão acontecer. A gente não sabe, às vezes, nem da onde, nem como, nem quando. Mas, por exemplo, se a gente olhar para trás, a gente teve desde 2020 uma pandemia, né? Quem imaginou que a gente fosse ter uma pandemia? Nós tivemos, mais recentemente, tivemos grandes empresas com problemas de crédito no ano passado, tá certo? E mais recentemente a gente teve um evento no Rio Grande do Sul, por exemplo, com enchentes pontuais, mas significativas no estado. Então, o nosso modelo de negócio tem que estar preparado para absorver esse tipo de evento. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com diversificação, a gente faz isso com provisionamento correto, a gente faz isso com a precificação correta da carteira, a gente faz isso com provisões genéricas, com uma capitalização correta que está lá para absorver esse tipo de problema. Então você tem uma série de barreiras e de mitigantes de crédito que existem por uma razão. Agora, às vezes a gente vê players de repente novos que entram e acabam testando um pouco o setor e a gente sabe que os problemas vão aparecer. É por isso que a gente tem esse tipo de... Então isso é parte do nosso modelo de negócio. É parte do ser um banco voltado a companhias, exposto a esse tipo de risco a todo tempo. Afinal, o risco está lá quando você faz a conta, quando você vai adentrar alguma área, alguma nova vertical. Quando vocês entraram em middle, por exemplo, vocês consideravelmente ponderaram este talvez aumento de riscos, uma inadimplência um pouco maior. Então já está na conta quando você desenvolve a ideia do negócio. Então tem que estar preparado. Uma parte do nosso modelo de negócio é gerenciar risco. E tem diversos riscos, mas seja risco de crédito, risco de liquidez, etc. Mas uma parte importante do nosso modelo de negócio é a gestão de risco. Perfeito. Inclusive, falando sobre gestão de risco e sobre esses eventos recentes, você mencionou o Rio Grande do Sul. Gostaria de entender de que forma a Banco ABC está exposto ao que acontece neste momento. E acontece porque nós estamos ainda com diversas dificuldades no estado, há dificuldade inclusive para a reconstrução dessas áreas que foram inundadas. Então estamos vivendo uma calamidade neste momento no estado do Rio Grande do Sul. Então gostaria de entender, em um primeiro momento, qual que é a exposição teórica da carteira de vocês ao estado do Rio Grande do Sul e como vocês avaliam o prosseguimento dessa situação por lá. Quando nós nos deparamos com a situação, o primeiro movimento que a gente fez foi ter certeza que os nossos colaboradores que estão na região estavam bem e depois ter certeza que os nossos clientes estavam bem. Então a gente tem hoje mais ou menos 400 clientes no Rio Grande do Sul. Eles correspondem aproximadamente a 5% da nossa carteira expandida. E dado o nosso tamanho, o nosso foco, a gente conseguiu falar com cada um dos clientes e tentar mapear a situação de cada um. E nesse momento, muito importante, tentar dar o apoio para cada um desses clientes e entender como é que a gente pode ser a parte de solução desse problema que em algumas localidades foi muito sério. Com relação à nossa exposição no estado, o estado é um estado que ele tem uma característica de distribuição de PIB, é um PIB relativamente espalhado, né? Então, se você vê a vocação do estado é uma vocação agrícola, então tem uma parcela grande de produção de arroz, soja, pecuária, tem uma parcela de indústria importante desses setores no estado, mas ela é relativamente distribuída. Então você teve áreas sim afetadas, mas você teve áreas que não foram afetadas pelos eventos lá, pelas enchentes. No nosso caso específico, a nossa maior exposição de carteira é no agro, assim como é a carteira total do banco. E a gente olhou a carteira, fizemos uma análise detalhada da carteira. As maiores exposições que a gente tem no estado estão relacionadas com clientes do segmento corporate, e são clientes que, em muitas situações, têm operações tanto no Rio Grande do Sul quanto em outras localidades. Então, o impacto nessas empresas ele foi menor. Outra coisa que é interessante mencionar, o nosso ticket médio
na região, então o ticket médio por cliente, ele é menor do que o ticket médio da carteira como um todo. Existe uma pulverização de risco bastante relevante. Até o momento, os impactos primários que a gente conseguiu mapear, você não tem nenhum evento relevante de crédito que possa causar qualquer impacto na carteira. É uma carteira bem distribuída e a gente fica feliz que os nossos clientes estão... tem poucas situações que foram afetadas. O que a gente está monitorando agora? Os impactos secundários. Então, o que inclui, por exemplo, é a questão logística. Então, plantas que dependem de insumos para a produção ou plantas que querem escoar a sua produção. Então, a gente está monitorando muito isso. Na parte agro, a questão de plantio de novas safras, como é que isso vai se dar. Mas, ao que tudo indica, até o momento, o impacto na nossa carteira deveria ser bastante limitado. Perfeito. Dessas preocupações, você acredita que a gente consiga ter uma dimensão de tudo que está acontecendo e que pode acontecer nos próximos meses, talvez? Qual que é o prazo de impacto que vocês estão observando? Claro, como vocês estão monitorando toda essa situação e em questão de efeitos secundários foram esses listados por vocês? Ainda é difícil mensurar impactos, porque a gente ainda não tem 100% da informação. Eu acho que em localidades isoladas você vai ter um impacto maior, porque tem localidades, por exemplo, que essa é a terceira cheia que acontece em 6 meses. Então, ali naquelas localidades você vai ter que ter uma solução mais estrutural. Então, a gente está monitorando isso e vendo, mas eu acho que o grande desafio do Estado é um desafio de reconstrução para essas localidades. Perfeito. E aí eu acho que aí vai ter que ter muita criatividade e muito apoio, seja apoio de instituições como a nossa, mas também muito apoio governamental, que você já vê muita movimentação nesse sentido, para efetivamente apoiar a reconstrução dessas localidades. Certíssimo. Inclusive, queria até trazer outro ponto aqui. Para a nossa conversa, a gente falou muito sobre instrumentos utilizados por vocês para a cessão de crédito. Nós temos algumas mudanças também de cenário, afinal, temos todos esses eventos que nós mencionávamos, algumas recuperações judiciais em 2023, inclusive estendidas para 2024. Há a questão também envolvendo mudanças na economia, no cenário macroeconômico. Afinal, a gente tem a dúvida para onde vai a nossa taxa de juros, o que está acontecendo ou não com esse segmento. Então, realmente, bastante complicada aqui essa calibrada do cenário. E também há mudanças regulatórias, podem afetar diretamente vocês. Nós tivemos uma regulamentação importante, uma mudança regulatória importante no começo do ano, questão da emissão de LCIs e LCAs. E eu queria uma percepção de vocês, como está para distribuir esse tipo de instrumento para se autofinanciar também com essas mudanças nessa classificação de financiamento. Então, como vocês avaliaram essas mudanças e como afeta diariamente o dia a dia de vocês no Banco ABC? Essa questão de mudança regulatória, né? Isso é a nossa vida, certo? Isso é a nossa não é novidade, vida. Não, isso é a nossa vida. Cada hora surge uma mudança nova, isso faz parte, isso é parte da nossa vida. Com relação a essa alteração da regra, ela, por um lado, ela reduz o universo de empresas que poderiam emitir instrumentos isentos e, por consequência, no momento em que ela reduz você vai ter o pessoal que fica órfão, tá certo? Desses instrumentos. Então, Exato. Você tem um volume menor desses instrumentos vindo para o mercado. Obviamente, você tem um estoque desses instrumentos que ainda existe, mas ele vai vencendo. Então, automaticamente, o que a gente sentiu? Primeiro, as empresas que ainda têm esses lastros elegíveis, elas acabam tendo menos competição no momento da emissão. Então, são menos empresas se propondo a fazer uma emissão daquele instrumento específico. Segundo, você tem uma série de investidores que tinham recursos nesses instrumentos, que ao longo do tempo esses instrumentos vão vencendo e esse dinheiro precisa ser alocado em algum lugar. Então, em algumas vezes, esses instrumentos voltam e conseguem achar novamente crise, CRAS, etc., mas em outros momentos eles são direcionados para outros instrumentos. A gente sentiu um aumento importante, por exemplo, em letras financeiras que a gente emite, tá certo? Porque esse recurso, uma parte deles acabou indo para fundos que compram também letras financeiras de bancos
as nossas, inclusive. Então, a gente sentiu uma demanda maior que deixou de ser atendida, buscando instrumentos outros nesse mercado e que, de uma forma geral, reduziram de uma forma importante o prêmio de risco de emissões de renda fixa. Então, se você pegar o prêmio de risco de emissões, seja em CDI ou mesmo em NTN-B, você teve um fechamento de taxa, porque você tem mais demanda e menos oferta num pedaço desse mercado. Então, é muito interessante comparar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, que você tinha taxas... Muda completamente. Você tinha taxas a níveis muito altos, historicamente falando, e hoje você está num extremo completamente oposto. Então, do nosso lado, nós temos um lastro importante na parte agro. Então, hoje, 22% da nossa carteira é agro, então a gente consegue ainda fazer emissões agro. Agora, o que você teve foi um alongamento desses instrumentos, porque agora o prazo mínimo para os instrumentos isentos é de 9 meses. Então, uma parte daqueles... Anteriormente era 30 dias. Anteriormente é 30 dias. Então, uma parte daqueles investidores que não tem, vamos dizer... Não prefere o apetite, perfeito? Não prefere ou não tem o apetite para esperar 9 meses, eles acabaram migrando, tá certo? Entendi. O que a gente fez também nessa condição de mercado é que a gente viu esses níveis de preço e a gente decidiu emitir títulos para nós. Então, nós emitimos, por exemplo, letras financeiras subordinadas que são elegíveis para capital regulatório nível 1, que são chamadas as letras perpétuas. Perfeito. E que elas podem ser contabilizadas como capital regulatório. O que quer dizer isso? Que a gente reforça a nossa base de capital e que isso permite o banco crescer com uma base de capital mais otimizada. Então a gente emitiu R$500 milhões em letras perpétuas, numa janela de mercado, um momento muito interessante, se aproveitando dessas condições que a gente teve agora. Perfeito. E quais outras mudanças vocês estão acompanhando? Afinal, tem uma a cada 3 meses, vamos falar assim, sobre instrumentos financeiros. Nós tivemos, por exemplo, acho que não sei se tem tanto impacto com vocês, mas FDICs mudando totalmente a sua regulamentação de 2 anos para cá, mas a janela de transferência para as novas regras ela é muito extensa, vai até o final, se não me engano, deste 2024, e até estende um pouquinho para 2025. Então foi uma mudança, mas uma mudança gradual, que ainda deixa muita gente confusa. Se vale a regra anterior, se vale a atual, emite com a regulamentação anterior ou emite o FDIC com a regulamentação atual. O que vocês estão realmente monitorando agora que pode mudar fundamentalmente, talvez, os instrumentos utilizados por vocês e o dia a dia do banco? Assim, tem uma série de... o menu é extenso, tá certo? Exato. Mas, por exemplo, te dar um exemplo só. O ano que vem, o Brasil ele vai ter uma maneira de reportar dados financeiros em FRS. Tá certo? Então tem uma mudança aí da maneira com que... então pega lá aquela regra, a resolução do Banco Central 2082, que a gente bota as letrinhas, etc. Isso vai deixar de existir. Então você vai para um FRS que você tem estágio 1, 2 e 3. Esse é um exemplo entre uma série, né? No nosso caso, por exemplo, a gente já reporta em FRS para o nosso controlador, que tem que reportar em FRS. Então a gente já está muito preparado, já é dia a dia nosso com relação a isso. Mas tem uma série de questões e tem uma reforma tributária que está em curso, que a gente precisa entender como é que ela vai, qual vai ser a cara final dessa reforma tributária. Não sabe se terá alteração, por exemplo, para juros sobre capital próprio, que acho que seja também importante para vocês. Então, é aquela dúvida constante do que vai mudar no próximo ano. Né? Esse é um capítulo por si só, tá certo? Mas, assim, essa mudança essas alterações, isso é a nossa vida. Isso acontece o momento todo. Você tem que ter gente dentro do banco com tempo e preparada para poder receber essas novas regulações e ajustar o curso. Perfeito. Ricardo, muito obrigado pela participação. Agradeço imensamente. Imagina, mais um prazer estar aqui de novo com vocês, dessa vez nos estúdios. É sempre muito bom o convite de vocês. E para você que acompanhou toda essa conversa, infelizmente chegamos ao fim de mais um BMC Business. Gostou da tese? Se interessou pelo Banco ABC? Eu reforço aqui, visite o site de relações com investidores da companhia para ter acesso a uma comunicação direta, todos os documentos
publicados pelo Banco ABC e sua equipe de relações com investidores. Lembrando, semana que vem tem mais BMC Business. Eu espero a tua presença. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.